E aqui nós temos 10 virgens, que representam as noivas, a igreja do Senhor. Dessas 10 virgens, temos 5 prudentes e 5 nécias. E a palavra do Senhor, como nós lemos, diz que essas virgens, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. E as nécias, elas tomaram as suas lâmpadas e não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E no verso 5 vai dizer que o noivo ele tardou. Então todas foram tomadas de sono e adormeceram. Repare que essas virgens estavam todas com as suas lâmpadas. Mas 5 tinham azeite em reserva. Elas não levaram apenas as lâmpadas, mas elas também levaram um azeite em reserva. Tinha o azeite que estava nas suas lâmpadas, mas tinham uma reserva. Mas as nécias, aquelas imprudentes, se esqueceram, não pegaram o azeite em reserva, foram apenas com suas lâmpadas. E não tinha reserva, o azeite que elas possuíam apenas o que estava nas lamparinas. E a palavra nos vai dizer que, tardando o noivo, verso 5, foram todas tomadas de sono e adormeceram. As virgens adormeceram, tanto as prudentes como as nécias. A palavra diz que o noivo tardou. Quem é o noivo? O noivo aqui, meus irmãos, é Jesus. As virgens é a igreja, a noiva de Cristo. E o noivo é Jesus. Glória a Deus. E aqui diz que o noivo tardou. Então as virgens adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Alguém grita, sai ao encontro. Então elas todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias perceberam, como é que agora vamos preparar a lâmpada? Porque as lamparinas ficaram acesas durante a noite, durante a espera do noivo, e o azeite já estava se findando, estava acabando. Então agora elas precisavam repor o azeite das suas lamparinas, porque o noivo havia chegado, precisamos ir ao encontro dele. E as nécias perceberam que não tinha azeite em reserva. Então, elas clamam, elas pedem para as prudentes, dai-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não vamos conseguir chegar ao encontro do noivo, nossas lâmpadas vão se apagar, nós não vamos conseguir, nos ajude. E as prudentes respondem, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e compra. Olha, vai comprar azeite, porque se nós dermos a vocês, vamos ficar sem, vai voltar para nós. E elas saíram para comprar. Chegou o noivo. E aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Reparem, meus irmãos, que nós, Igreja de Deus, representada aqui pelas virgens, nós temos que estar vigilantes, temos que estarmos preparados, porque nós também não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. A palavra do Senhor diz que nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe o dia e a hora que Jesus virá. Glória a Deus. E a igreja do Senhor precisa estar apercebida. Mas aqui nós vimos, nessa parábola que o próprio Jesus conta, que existiam dentro da casa dele
estavam desapercebidos, que estavam dispersos. Repare que essas nécias, elas tinham azeite em suas lamparinas. Porque quando houve essa notícia de que o noivo havia chegado, estava vindo, a palavra diz que as suas lâmpadas estavam se apagando. Elas pedem azeite porque as suas lâmpadas estavam se apagando. Meus irmãos, a igreja do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor em Efésios vai dizer que nós somos selados. Todo aquele que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que reconhece Jesus como Senhor, que foi batizado, esse é selado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, mas não apenas é necessário termos o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade, uma busca. Porque se vivemos como essas virgens imprudentes, nécias, deixarmos para nos preparar no último momento, na última hora, não vai dar tempo. Por isso que é necessário estarmos vigilantes, estarmos em comunhão com Deus através do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, como eu disse, nós não sabemos quando o Senhor virá. Mas precisamos estar preparados. E precisamos verdadeiramente ansiar pela vinda do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é verdade. Mas a pergunta que eu vos faço, a nós como igreja do Senhor nessa noite: o Espírito Santo de Deus que habita em nós verdadeiramente tem clamado: meu Deus, vem, meu Deus, eu não aguento mais, Senhor. Você acorda e diz: Senhor, vem, meu Deus. Eu almejo para o dia que o Senhor virá, o dia que o Senhor virá nos arrebatar. Senhor, estou aqui, estou preparado. Quando nós vamos orar, meus irmãos, nas madrugadas, à noite, nós clamamos: Senhor, eu sei que o Senhor está às portas. Meu Deus, lembra-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, estou aqui. Eu não quero ficar, eu quero subir. Como temos vivido a nossa vida? Verdadeiramente temos ansiado e clamado pela vida do Senhor? Porque, meus irmãos, Jesus, Ele vai, através da sua palavra, nos exortar em todo o tempo, por amor. Porque Ele é Deus amoroso, Deus zeloso, Deus santo. Vai nos exaltar todo o tempo. Não estarmos presos às preocupações deste mundo, às coisas dessa terra, mas estarmos em todo o tempo com os nossos pensamentos voltados para o alto, para o céu, para que isso não aconteça com nenhum de nós. Porque Ele é Deus de amor. E Ele sabe que se nós estivermos presos às preocupações da vida, às coisas terrenas, vai acontecer com essas virgens nécias. Vamos ser pegos de surpresa. E corremos um sério risco de ficarmos como essas virgens também ficaram. Eu volto a dizer, essas virgens nécias não eram pessoas que não conheciam a Deus. Não, meus irmãos, todas elas estavam à espera do noivo. Todas elas estavam com suas lamparinas acesas. Mas a diferença é que umas estavam com azeite em reserva, eram virgens que tinham intimidade com Deus, que buscavam a Deus verdadeiramente no seu íntimo, com sinceridade. E as outras apenas receberam o Espírito Santo e acharam que já era o suficiente. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu fui batizado, eu sou salvo, então agora eu não preciso perder tempo meditando na palavra de Deus, não. Aí eu não preciso ficar orando, não. Eu sou salvo. Cristo me libertou.
libertou, me salvou. É verdade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, para aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensina, aquele que verdadeiramente nos salvou, nós vimos que não apenas é necessário termos o Espírito Santo, mas precisamos ter intimidade com Ele, amar a Ele, ouvir a voz dEle, buscar através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da Palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é um... Então, meus irmãos, nós fomos selados com o Espírito Santo. Todos nós que confessamos Jesus, que cremos em Sua Palavra, fomos selados com o Espírito Santo. Mas olha o que o Espírito Santo ele faz por nós, meus irmãos. Ele é uma pessoa que está conosco. Romanos 8, 26. A palavra do Senhor vai nos dizer, olha, também o Espírito, semelhantemente, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Meus irmãos, Deus sabe que nós somos falhos, somos fracos, mas olha o que a palavra diz, o Espírito, Ele assiste, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabíamos orar como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, até mesmo quando as palavras não são capazes de expressar aquilo que nós queremos falar com Deus, aquilo que nós queremos dizer, o Espírito Santo, Ele vem interceder por nós. Olha o que a palavra vai dizer, nós não sabemos nem orar como convém, mas vem o Espírito Santo de Deus que habita em nós e Ele intercede por nós de uma maneira tão grandiosa que a palavra vai dizer com gemidos inexprimíveis. São de uma forma tão profunda. Ele está atuando em nossas vidas. Mas, meus irmãos, assim como o Espírito Santo ele intercede, a palavra do Senhor também diz que Ele se entristece. Quando nós não damos lugar a Ele, quando nós não damos liberdade a Ele, quando nós não ouvimos a voz dEle. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes nos tornamos insensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Porque muitos sobem à casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas a palavra não encontra lugar, não encontra terra fértil. Porque os corações estão endurecidos, os corações estão presos às coisas terrenas, estão presos às ocupações deste mundo, dessa vida. E o Espírito Santo não encontra liberdade. O Espírito Santo vem e fala através da vida do pregador, fala através da vida de um irmão. Mas achamos que não é conosco. Porque, meus irmãos, às vezes subimos à casa do Senhor e Deus usa um irmão, uma irmã, um profeta para deixar a palavra para falar. Mas nós adentramos aqui tão dispersos, tão afatigados com as coisas de fora, que a palavra não encontra liberdade. Meus irmãos, que nós precisamos estar vigilantes, fazermos uma autoanálise. Não olhar para o próximo, para o irmão do lado, mas para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. E pensar, meu Deus, é verdade, Senhor? É verdade que eu não vejo a hora do Senhor voltar? Se for uma verdade, meus irmãos, glórias a Deus. E se não for, faça assim como eu, clamo com misericórdia. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia na minha vida.